Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Ronald de Janilson, eu sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, presidente desse ministério pela graça de Deus e também diretor do ITCV, Instituto Chama Viva. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante da escatologia bíblica. Eu vou falar a respeito da grande tribulação. Além de falarmos da grande tribulação, eu vou falar a respeito de algumas escolas de interpretação da grande tribulação. Para falar nesse assunto, eu quero ler com você Mateus capítulo 24, versículo 21, que diz-nos assim a palavra de Deus. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Ok? A grande tribulação. Vamos lá, o que é a grande tribulação? A grande tribulação é um período de 7 anos que antecede a segunda vinda de Cristo. Nele haverá um grande sofrimento e perseguição para a humanidade, especialmente para os judeus e os cristãos. Esse período está descrito em detalhes no livro de Apocalipse, nos capítulos 6 a o capítulo 19, e também em outras passagens proféticas do Antigo e Novo Testamento. O capítulo 5 de Apocalipse também revela-nos a abertura dos 7 selos, que também vai falar de muita coisa que vai acontecer durante o período da grande tribulação. Agora, existem algumas escolas de interpretação da grande tribulação. 3 delas são as principais. Existe o pré-tribulacionismo, existe o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Então nós vamos analisar cada uma dessas escolas de interpretação e falar para você, mostrar à luz da Bíblia qual tem mais uma convicção, temos mais uma convicção de que ela seja verdadeira à luz das Escrituras. Mas antes de adentrarmos nessas 3 escolas de interpretação, eu quero pedir para você que gosta desse tipo de assunto, que se inscreva aqui embaixo no nosso canal, dá o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, clica no sininho para receber as notificações, para você ficar por dentro dos nossos vídeos, e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que você possa assim estar divulgando a palavra de Deus. Também você que quer aprender mais e se aprofundar na interpretação das Escrituras, aqui embaixo eu vou deixar o link de um curso na descrição, e fixado também no primeiro comentário é o curso Qualidade Bíblica, onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você que prega, você que é professor de escola dominical, você vai aprender a interpretar a Bíblia para trazer um ensinamento sadio, escriturístico dentro da palavra de Deus. Então vamos lá. Primeira escola de interpretação é o pré-tribulacionismo. Essa escola de interpretação defende o arrebatamento da igreja antes do início da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas utilizam simbolismos e exemplos bíblicos, como a história de Enoque, Noé e Elias, para sustentar sua posição. Esses exemplos mostram que, através de sua fidelidade a Deus, esses indivíduos escaparam dos eventos de julgamento que ocorreram em seus tempos, de forma que a igreja, como a coluna e firmeza da verdade, seria arrebatada antes do período das trevas que virá após o seu arrebatamento. Então essa é a primeira escola de interpretação da grande tribulação, das 3 principais, que é o pré-tribulacionismo, que acredita que Jesus voltará para arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Então ele livrará a igreja da grande tribulação. Agora vem a segunda escola tribulacionista, que é a mesotribulacionista ou mesotribulacionismo. Essa perspectiva afirma que a igreja passará pela metade da grande tribulação. Ou seja, em meio à grande tribulação, Jesus vai arrebatar a igreja, antes da segunda metade, que será caracterizada pelos eventos mais intensos e pela manifestação do anticristo. Os mesotribulacionistas apontam para passagens como Apocalipse capítulo 19,
que retrata a noiva de Cristo no céu, enquanto a grande tribulação ocorre na terra, como evidência da sua interpretação. Aí vem a terceira escola, que são os pós-tribulacionistas, ou pós-tribulacionismo. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passará por toda a grande tribulação e será arrebatada imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Eles argumentam que a Bíblia menciona a ressurreição dos santos e seu arrebatamento logo após a tribulação, como indica em passagens como 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 e Mateus 24, 29 ao 31. Ou seja, os pós-tribulacionistas acreditam eles que a igreja vai passar por toda a grande tribulação, então eles não acreditam que a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, será dividida em duas fases. Primeiro ele arrebata a igreja antes da grande tribulação e depois ele vem para livrar Israel. Eles acreditam que Jesus vem só no final da grande tribulação para arrebatar a igreja. Agora, temos algumas verdades em cada perspectiva, em cada visão, dessas escolas tribulacionistas. Embora essas diferentes perspectivas tenham suas próprias interpretações, a respeito da grande tribulação, é importante reconhecer que todas têm algumas verdades fundamentais em comum. Aqui estão algumas dessas verdades compartilhadas. Primeiro, a certeza da volta de Cristo. Todos eles, esses teólogos que têm essas três crenças diferentes sobre a grande tribulação e a volta de Cristo, todos acreditam que Jesus vai voltar. Segundo, todos creem na importância da preparação e da vigilância da igreja para se encontrar com o Senhor, independente da perspectiva escatológica adotada. Apesar de que a vigilância aí, ao meu ver, fica um pouco complicado para aqueles que acreditam que Jesus vem só no final, porque aí a pessoa já sabe mais ou menos quando ele vai vir, porque vai passar pela grande tribulação, então vai ser só no fim dos 7 anos. Então fica um pouco complexo aí, ao meu ver, esse entendimento que Jesus só vem no final da grande tribulação. A terceira coisa que se tem em comum é a vitória final de Cristo, sobre os exércitos inimigos, sobre a besta, o anticristo, o falso profeta e assim sucessivamente. Agora, qual a posição mais coerente, à luz da Bíblia, ao meu ver, sobre essas três escolas tribulacionistas? Existem algumas evidências a favor do pré-tribulacionismo. Por exemplo, o pré-tribulacionismo é a corrente que mais preserva a doutrina da graça de Deus, pois mostra que a igreja não precisa passar por nenhum julgamento ou castigo divino, já que foi salva pela fé em Cristo e não pelas obras. Então a igreja, ela foi salva pela graça, não é por obras. Então o pré-tribulacionismo, que é o que eu acredito, eu faço parte desses teólogos que creem no pré-tribulacionismo, é a mais coerente com a doutrina da graça de Deus. E outra coisa, alguns teólogos que não acreditam no pré-tribulacionismo chegam a dizer que não, que a igreja tem que passar por tribulações, porque todo mundo passou, a igreja primitiva passou por perseguições e tal e coisa. Mas a igreja passa por tribulações. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja sofre, padece nesse mundo. A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo, que sofre. Jesus disse, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então a igreja sofre sim, mas a igreja, por servir a Jesus, por buscar a sua presença, a igreja vai estar isenta de passar por esse período de 7 anos de grande tribulação. O pré-tribulacionismo é o que mais se harmoniza com a eminência da volta de Cristo, pois mostra que ele pode vir a qualquer momento, sem depender de nenhum sinal ou evento. A Bíblia diz, em Pedro chega a dizer que ele vem como um ladrão, ou seja, não avisa quando vai chegar. Então se ele só vem no meio da grande tribulação, então já vai saber o momento certo que ele vem. Se ele vem no final da grande tribulação, também já vai se identificar o momento certo que Jesus vai voltar. Então fica difícil, à luz da Bíblia e de alguns textos das Escrituras Sagradas, acreditar nessas outras vertentes escatológicas. Então o pré-tribulacionismo é o que mais está coerente com as Escrituras. O pré-tribulacionismo é o que mais se alinha com as promessas de livramento de Deus para a igreja
pois mostra que ele vai protegê-la da ira vindoura, conforme afirmam versículos como 1 Tessalonicenses, que eu faço questão de ler, para não ficar só em palavras e alguém dizer, não, mas não está na Bíblia, não tem, eu já vi alguém falar, não tem um texto bíblico que mostra que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, a igreja vai ter que passar pela grande tribulação e tal. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo 10, diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 1 e 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E já no capítulo 5 e no versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia deixa claro que nós não vamos passar por esse período de grande tribulação. Existem algumas evidências contra o mesotribulacionismo, né? O mesotribulacionismo é a corrente que não tem um fundamento bíblico claro, pois não há nenhuma passagem que indique que haverá um arrebatamento na metade da grande tribulação. Não tem um texto que comprove isso. O mesotribulacionismo cria uma distinção artificial entre as duas fases da grande tribulação, pois ambas se caracterizam pela ira de Deus sobre o mundo, conforme mostram os selos, as trombetas e as taças do Apocalipse. Então eles querem dizer que a primeira fase não é uma fase assim de ira, de tanto sofrimento, então por isso a igreja vai passar, só que a Bíblia deixa claro que é assim, todo o período dos 7 anos será um período de sofrimento, apesar de que no primeiro período o anticristo vai trazer uma falsa paz, mas a igreja, né, não vai estar aqui e os que estiverem vão passar sim por um momento de sufoco. O mesotribulacionismo também, ele contradiz a promessa de livramento de Deus para a igreja, pois mostra que ela terá que passar por parte do sofrimento da grande tribulação, sem uma razão plausível. Não tem uma razão, não tem um texto que comprove isso. Agora as evidências contra o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo é uma corrente que nega a doutrina da graça de Deus, pois mostra que a igreja passará pelo julgamento e castigo divino sobre o mundo, como se não recebesse salvação pela fé em Cristo. O pós-tribulacionismo nega a iminência da volta de Cristo, pois mostra que ele só virá depois de vários sinais e eventos previstos, com o surgimento do anticristo, a marca da besta e as pragas do Apocalipse. Ou seja, não tem base, não tem como. Assim, vai se saber quando Jesus vai voltar. Então não tem base bíblica isso. O pós-tribulacionismo nega as promessas de livramento de Deus para a igreja, pois mostra que ele vai permitir que ela sofra toda a ira vindoura sem nenhuma proteção ou consolação. O pós-tribulacionismo é a vertente que diz que a igreja só vai ser levada depois, no final da grande tribulação. Então vai passar por todo o sofrimento. Agora, examinando algumas verdades bíblicas, né, diante dessas diferenças de interpretações, é importante analisar alguns textos bíblicos relevantes que vai permitir que a própria Bíblia interprete a si mesma, que é o que nos ensina a hermenêutica, que é a doutrina da interpretação bíblica. Ao invés de buscar o melhor sistema de interpretação, devemos buscar as verdades apresentadas nas Escrituras, que honram a palavra de Deus e se harmonizam com ela. Um texto muito conhecido, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus ele nos fez a promessa de guardar a igreja da hora da tentação que virá sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Apocalipse 19 é uma passagem também, uma passagem das Escrituras que merece também a nossa atenção nesse contexto, né? Alguns críticos erroneamente afirmam que as bodas do Cordeiro, descritas nesse capítulo, deveriam ser retratadas em Apocalipse 4 e não no capítulo 19. No entanto, é importante notar que o livro do Apocalipse possui passagens parentéticas, ou seja, intercaladas, como o capítulo 12 e a primeira parte do capítulo 19. Essas passagens mostram que a noiva de Cristo, que a igreja, estará no céu enquanto ocorre a grande tribulação na terra. Isso está claro. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, descreve uma visão celestial em que a igreja se apresenta diante do trono de Deus e do Cordeiro. Nessa visão, os crentes estão adorando a Deus, descritos como uma multidão de redimidos de todas as nações,
tribos, povos e línguas. Essa cena sugere que a igreja já está no céu antes da grande tribulação. Deixa claro. Outra passagem relevante também se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, onde o apóstolo Paulo descreve o arrebatamento da igreja, né? Onde ele diz o seguinte: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a igreja de Jesus não passará pela grande tribulação. Aqui eu falei vários argumentos, vários textos bíblicos que comprovam isso. É claro, sempre vai ter alguém que discorda, que crê de outra forma, não tem problema. Comenta aqui embaixo qual a sua visão teológica dessas escolas, né, tribulacionistas. Qual que você se identifica mais, do que você acredita que a igreja vai passar, pelo menos pela metade da grande tribulação, por toda a tribulação, ou que Jesus venha arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com mais pessoas, dá um like, né? Se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, e você vai ser muito abençoado com os nossos conteúdos, que vem muita coisa boa ainda por aí, para a glória de Deus, em nome de Jesus, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.